Bom, vamos ver agora o teorema fundamental do cálculo. Este é o teorema fundamental do cálculo porque ele apresenta a relação entre integral e derivada. Mas a importância fundamental do teorema fundamental do cálculo também está no fato de que ele permite calcular integrais. Tá? Você lembra que pela definição de integral, para calcular uma integral pela definição, teríamos que calcular um limite muito complicado, un límite cuando n tiende a infinito, las somas de Riemann. Ese límite es muy complicado como vimos no ejemplo pasado. Agora, o teorema fundamental do cálculo permite calcular essa integral sem ter que passar pelo limite. E esse talvez é uma das vantagens, uma das vantagens do teorema, tá? Da sua relevância. Bom, então veremos o teorema e a demonstração, o teorema em uma aula e a demonstração do teorema em outra aula. Ok. Bom, o teorema fundamental do cálculo. Como já vimos então, esse teorema já era conhecido pelo Isaac Barrow, que foi professor de Isaac Newton. Mas, na verdade, foram Newton e Leibniz, matemáticos do século XVII, quienes tiraram, digamos, quienes aproveitaram melhor as ideias que estavam escondidas aí nesse teorema fundamental do cálculo. E a ideia, então, é o cálculo de integrais. Bom, então é o seguinte, temos uma função fzinha, aqui vamos usar f dependendo de t, aqui está o tempo t. Temos uma função f aqui, como sempre, uma curvinha assim, tá? Só para ilustrar, então, a ideia. Então, vamos definir uma outra função. Vamos definir uma outra função de x, onde x é uma variável que percorre o intervalo AB. X percorre o intervalo A, começa em A e se move até B. E esta outra função chama-se g, depende de x. E ela está dada pelo valor da integral de f de t de t desde A até x. Ou seja, esta função me va a percorrer, me dá a área de esta parte da função entre A e x. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo essencialmente diz uma coisa surpreendente, que a derivada desta função dá esta. Começamos com esta função, tá? E definimos uma nova função, porque podemos, porque está permitido definir uma nova função, y de x, que me dá, y de x é o valor desta área entre A e x. Isso é uma nova função. E acontece que a derivada dessa nova função dá a primeira função da qual partimos, função fzinho, tá? Só que a derivada disso em x é f em x, é esta altura aqui, tá? Esta altura é f de x. Então, a derivada disso em cada ponto x aqui vai ser a altura da função, tá? Então, vamos primeiro clarificar um pouco o que significa essa definição dessa função. Então, tudo bem, pegamos aqui esta definição. Então, vamos tomar f, esta função maluca aqui, aqui e aqui. Esta é fzinha que depende de t, tá? O eixo t e aqui o eixo y. Tá? Então, y é igual a f de t. Bom, então, então definimos esta função pela integral. Que é g de 0? G de 0 é, por definição, a integral de 0 até 0 de f de x dx. Sempre, lembre que dx é sempre um símbolo útil que não pode ser apagado, tá? Mas como vimos a definição, a integral de 0 até 0 de alguma coisa é sempre 0. Então, g de 0 é 0. Primeira coisa, g de 0 é 0. G de 1. G de 1 é a área embaixo do gráfico de f entre 0 e 1. É a área deste triângulo. A área deste triângulo. Mas a área do triângulo é base 1 pela altura 2 sobre 2. Base por altura sobre 2 dá 1. Então, g de 1 é 1. Calculemos só g de 2. Bom, g de 2 calculemos. G de 2 é a área embaixo do gráfico entre 0 e 2.
isto é G de 2. Temos que calcular essa área, mas isso é a integral de 0 até 2 de f, por uma das propriedades que nós vimos, é a integral de 0 até 1, que é só este pedacinho, más a integral de 1 até 2, que é só este pedacinho. Este já nos deu 1, tá? E esta é a integral entre 1 e 2 de f de x, mas f é constante, aqui vale 2. F sempre vale 2. F vale 2. Então, a integral de uma constante é 2 pelo tamanho do intervalo, que é 2 menos 1. 2 menos 1. Então, 1, e aqui dá 2, dá 3. G de 2 é 3. Finalmente, nestas contas, ou não finalmente, vamos fazê-lo todo. G de 3. G de 3 é a área do gráfico entre 0 e 3, esta área. Mas, como vimos, isso vai ser esta área entre 0 e 2, más este pedacinho de área entre 2 y 3. ¿Tá? Entre 2 y 3. Este ya teníamos calculado que era 3, da parte anterior. ¿Tá? Y esta área aquí, no sé cómo el libro calculó, mas calculó que, de alguna manera calculó que esta cosa aquí era aproximadamente 1,3. Esta área aquí era aproximadamente 1,3. Não entremos agora no ponto de descobrir por que aproximadamente 1,3 esta área. Mas o fato então que G de 3 dá 4,3. G de 3 é aproximadamente 4,3, que é a área que está aqui. Tá? Agora, mais interessante quando calculamos G de 4. G de 4 é isto aqui, é a integral de 0 a 4 de f de 0 a 4 de f de x. Mas pelas propriedades da integral, é a integral de 0 a 3, que é esta aqui, que já calculamos, isto é 4,3. É anterior. Más a integral de 3 a 4. ¿no? Por aquí estará 3. Más a integral de 3 a 4. Que este pedacinho aquí. Só que esto da negativo. Este pedazo y este tienen la misma área. Só que esto es positivo y esto es negativo. ¿tá? Entonces, esta área aquí es menos 1,3. Siendo que esta era 1,3. ¿tá? Esta era 1,3, esta é menos 1,3, porque a função está abaixo do gráfico, abaixo do eixo T. Tá? Então dá 4,3 menos 1,3, 3. Isso nos dá que G de 4 é 3. E finalmente G de 5 é a integral de 0 a 4 que já calculamos até aqui, que nos deu 3, mais este pedacinho aqui que deu negativo, que é menos 1,3, dá 1,7. Então, calculamos G em vários pontos. G de 1 é 1, G de 2 é 3, G de 3 é 4,3, G de 4 é 3 e G de 5 era 1,7. Tá? Esta é G. E G está dada por esta expressão. Vou aumentar um pouco isso aqui. G é a integral de esta função. Então, observem o seguinte. Esta é f, tá? E esta nova função, g, que está dada pela integral de f, tá? A integral de fzinho de t entre a e x, tem um gráfico completamente diferente, tá? Este é aproximadamente o gráfico de g. Tá bom? Então, vocês observam que entre 0 e 3, se x está entre 0 e 3, quando eu calcule a qualquer x aqui, se eu calculo a integral dá positiva. E se x vai aumentando, a integral vai aumentando porque vai sendo a área embaixo do gráfico vai aumentando. Então a função cresce entre 0 e 3. Mas quando passa de 3, quando passa de aqui, começa a ficar a restar. A esta área começa a ser restadas pouquinhas de áreas. Por aqui estará x. Então, o valor da integral começa a diminuir. Começa a diminuir quando passo de 3. Tá? Porque aqui estaria restando área. Bom, o fato então é que esta azul é fzinho e esta vermelha é sua integral. Não se parecem em nada. Tá bom? Bom, mas o teorema fundamental do cálculo afirma que
se f for contínua no intervalo AB, então a função g definida pela integral, esta função g, uma nova função, é tal que também é contínua. Esta função g também será contínua, tanto como a f era contínua, mas essa g tem derivada. Esta nem precisa ter derivada, está aqui dentro, mas esta vai ter derivada. E a derivada dela vai ser a função que estava dentro. Tá bom? Então vamos, esse é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, que se eu tenho uma função f' de t e eu integro entre a e x e depois derivo, volto para a mesma função. Se eu integro e depois derivo, volto para a mesma função. Então vamos deixar este vídeo aqui, vamos fazer a demonstração do teorema fundamental do cálculo no próximo vídeo.